O tema que eu trouxe hoje do livro Caminho, Verdade e Vida está no capítulo 17, por Cristo. Então, por Jesus. Paulo, sempre escrevendo as suas epístolas, suas cartas, confiando em alguém essas tarefas de levar as cartas, ao portador. Assim como Jesus também confia em cada um de nós, de levar para a nossa vivência essas cartas de esclarecimento que cada um recebe. Cada um de nós é uma igreja do Cristo, aberta por esses trabalhadores primeiros do campo de Jesus aqui na terra. Paulo só é um deles. Nós conhecemos os que estão na história bíblica, mas quantos outros anonimamente têm escrito cartas aos corações, às igrejas, dentro do seio familiar, da comunidade, na ciência, para o esclarecimento. Tudo isso por Jesus, pelo Cristo. Sem dúvida alguma, Jesus é o maior feito, a maior descoberta que a ciência está adentrando. Porque ela mexe, o pensamento Jesus, Cristo de Deus, mexe com toda a nossa estrutura milenar, se não de bilhões de anos, desde a nossa formação. Porque é um modelo universal de fraternidade e caridade. Então é por Jesus que cada um de nós está aqui hoje, para aprender a guardar em nossos corações e começar a escrever essas cartas para aqueles corações que ainda não têm condições de estar conosco, de estar aqui sentados ou nos ouvindo nos canais digitais, e transferir esse bem maior pelo Cristo aos outros. Nós vimos que o caráter principal da prece é a sinceridade e a distribuição das dádivas que Deus nos dá. E é sobre isso que vai ser falado hoje. Paulo escreve lá na epístola, as cartas aos Filemon, no capítulo 1, versículo 18, dizendo assim: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Quer dizer, Paulo, ele dava o cheque em branco para aquele que ia levar a mensagem dele, ia levar a carta dele, de instrução para a igreja. E é isso também que Jesus faz com nós, nos dá. Cada um de nós é devedor da misericórdia do Cristo, da sua sabedoria, da capacidade que tem de resolver as coisas. E se a gente fizer exercício, fizer uso dessa prece, como os Espíritos Superiores nos ensinam, nós vamos sempre atingir tudo que nós precisamos. Talvez não o que nós queremos, porque a gente ainda quer as coisas da nossa infância espiritual, e nós já estamos necessitando de outros bens que a maturidade exige de todos nós. Então, Emmanuel é o benfeitor espiritual que dirigiu toda a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um grande colaborador do Cristo, que esteve junto conosco em espírito, materializando a inspiração do próprio Jesus para todos nós, e está ao nosso alcance. Ele fez tudo isso, esse trabalho maravilhoso, juntamente com Chico e quantos outros espíritos
encarnados que auxiliavam, desencarnados que ajudavam nesse trabalho de materialização do pensamento de Jesus. Tudo por Jesus, pelo Cristo. E é isso que nós devemos aprender. Então ele diz assim, Emmanuel diz assim a respeito dessa fala de Paulo, dessa confiança que ele deposita no seu emissário, naquele que ia levar a carta para Filemon. Diz assim: enviando Onésimo a Filemon, certamente Onésimo é o portador da carta. Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se a seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Então, falou: tudo que o Onésimo fizer, e se tiver algum custo, põe na minha conta, eu vou acertar, ele é meu enviado. Diz o benfeitor: afeiçoemos a exortação, a indicação. Essa exortação aqui tem esse sentido: afeiçoemos a indicação às nossas necessidades próprias. Para nós afeiçoar esse tipo de pensamento às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Nós vamos descobrir por quê. Então, cada dia que nós acordamos no corpo físico ou acordamos na vida espiritual amparados pelo oxigênio, pela luz, pelo calor, por todo o atendimento necessário no corpo físico, ou os nossos irmãos que estão fora do corpo físico, tornamos maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, veja bem, se tudo que nos acontece é através da dificuldade, é de Jesus que nos chega a providência justa. Um exemplo da dona Júlia, teve todo o socorro da parte material, não vamos ignorar isso, porque isso também é uma dádiva do próprio Cristo. A ciência, os colaboradores que trabalham nessa operação da ciência, nos hospitais, o cientista que se desdobrou na pesquisa da medicação, todos esses fizeram, mesmo que inconscientemente, sem ter a consciência desperta do serviço, fizeram por Cristo. Estão fazendo por Cristo. Então, se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chega as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, quer dizer, corretamente, tudo certinho, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. O caráter e a eficácia da prece. E a questão da contemplação a Deus. Não basta só contemplar, não basta só orar egoicamente. É preciso distribuir as dádivas que nós recebemos do Cristo, através do entendimento, de uma discussão a respeito de um ponto ou outro dentro da família, sem agredir uns aos outros. Chega, né, gente, de agredir uns aos outros, dentro do nosso seio familiar. Vamos respeitar a posição e a compreensão que o outro tem. E se eu já tenho mais compreensão, levemos. Se quer ou não, aceitemos também. Então isso é distribuir as dádivas que nós recebemos. Eu não sei vocês, mas nesses meus 12 anos nessa escola, internado nesse hospital, intensivamente o tratamento tem surtido uma eficácia para uma construção de fé, esperança e consolação para as minhas dificuldades, por dia a dia, para o enfrentamento daquilo que ainda
precisa ser modificado dentro de mim. Por Jesus, estamos todos aqui, fazendo esse enfrentamento e essa luta. Estamos empenhados a sua inesgotável misericórdia. Esse empenhado aqui de penhor. Então todos nós empenhados, colocados à disposição da misericórdia divina. Inesgotável. Somos dele. E nessa circunstância reside nosso maior e mais alto título. De ser de Jesus. De estar buscando a sintonia com Ele e viver e resolver todos os nossos problemas. Sem agredir, principalmente a nós mesmos. Somos dele. E nessa circunstância reside nosso título mais alto. Aí o benfeitor faz uma pergunta para nós, para cada um de nós. Por que então o pessimismo? Então por que então tanta tristeza? Que às vezes quer tomar conta do nosso coração? E o desespero? Porque o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataque de rijo, forte, inflexível. Esse rijo significa, duramente. Quando a ingratidão e a calúnia nos atingem duramente. Por que então o pessimismo e o desespero? Trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão. Porque são as dificuldades do caminho é que vai nos fazer mais resistente, mais confiante. Quantos de nós aqui já passamos por dificuldades que naquele momento, às vezes de 20, 30 anos atrás, ou na juventude, a gente achava que não ia dar conta? É uma cobrança aqui, é outra cobrança ali, é um aperto aqui, um aperto ali, a gente sem saber para onde que vai, principalmente na adolescência, nessa transição de estar inteiramente sobre os cuidados do outro e a gente assumir os nossos sentimentos, as nossas responsabilidades. É um período de muita sensibilidade e a gente às vezes fica desesperado, fica triste, fica pessimista, mas vai ser as dificuldades, o levantar cedo, o debruçar-se sobre o objetivo que nós queremos. E a gente viu que cada ação, a gente viu no estudo do livro dos Espíritos, que a respeito da prece, que cada sentimento, cada ação, cada propósito nosso vai ser respondido. Mas precisa ter otimismo e calma, confiança, porque nós mais velhos já passamos por essas dificuldades e a gente achou que não ia vencer, e hoje a gente vê que essas dificuldades são pequeninas. Quando a gente é uma formiguinha e você coloca um obstáculozinho, um macarrãozinho, aquele sem cozinhar mesmo, aquele fininho, você coloca diante dela. Se você ficar na posição de uma formiga, com a visão que ela tem, ela vai falar: não dou conta, não vou dar conta, olha o tamanho da tora que colocou no meu caminho. E ela faz isso porque ela está investida. Ela não faz isso, ela não desiste, ela não fica pessimista, ela vai, contorna, ou ela vai, luta e atravessa aquela dificuldade, porque ela está investida do poder de Deus. Ela está otimista, tem o objetivo dela de levar a sua folhinha ou no lugar certo. E a gente já quer, a primeira dificuldade que tem, a gente já quer desistir. E esquecemos de orar, de fazer um tweet, de fazer uma mensagem no post de Jesus, relatando a nossa ansiedade,
Nós fazemos nos posts das redes sociais, que as pessoas vão olhar, uns vão comentar, às vezes maldosamente ou não, outros vão solidarizar, às vezes vai até nos ajudar, mas nós esquecemos de colocar no post principal. E como coloca? Através da oração. Esse dia eu vi um menino evangélico, deve ter uns 14, 15 anos, ele falando sobre isso. Por que quando você, irmão, está com dificuldade, você corre na rede social e posta lá suas dificuldades? Por que você não posta no coração de Jesus? Ele falava assim, inspiradíssimo pela instrução divina. Tudo isso está indo para a conta de Jesus em prol de cada um de nós. São benefícios que nós recebemos por Jesus. E as dificuldades, então, a gente viu que as possibilidades de ascensão. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados, igualmente a nós? Então, isso é um exercício que nós temos que começar a fazer. Quando as coisas não tiver jeito para a nossa capacidade, quando as coisas estiverem muito difíceis, que o outro estiver nos espinhando, através da incompreensão, da calúnia, da ingratidão, lembremos o que Jesus tem passado por cada um de nós. O que nós fazemos com Ele? Porque tudo que nós fazemos contra os bens divinos, nós estamos fazendo contra o Evangelho, contra Jesus, contra nós mesmos. Cada vez que eu jogo um lixo, um caco de vidro na rua, que tem a possibilidade de machucar alguém, estou jogando no caminho de Jesus. E todas as vezes que eu retiro esse lixo, esse caco de vidro, eu estou tirando a possibilidade de um dos tutelados de Jesus. Estou tirando a possibilidade de Jesus se machucar naquele caco de vidro, no meu lixo, ou no lixo do outro que eu já posso ajudar. Então são tarefas pequenas que nós podemos transformar o mundo inteiro, mas principalmente nós. Não fazer com julgamento, quando fazer uma ação simples dessa, de retirar. Fala, nossa, mas como que tem gente que ainda faz isso? Nós já fizemos isso outro dia. Por Cristo nós já não estamos fazendo, e por Cristo nós vamos começar a tirar. Esse é um exemplo de um caco de vidro. E quantos cacos de vidro nós vamos colocando no nosso caminho, no coração do sentimento, no nosso sentimento, que machuca o outro, que tira a esperança, que não consola as suas dores. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, aquilo que Dona Luzia falou. As nossas preces serão ouvidas por Deus, serão atingidas diretamente as que tiverem essas características de paz, de felicidade, de desejo de uma vida superior. Não essa superior material que nós queremos ter, por conta de cor, de raça, de posição social, financeira. Não. Superior em humildade, em compreensão. Porque se a gente pegar a vida de Jesus e de todos os seus discípulos, qual era o grande ganho que eles tiveram? A construção da humildade, a subordinação às leis divinas. E a gente acha que a liberdade, o livre-arbítrio, é a gente poder fazer tudo. A grande liberdade do Espírito está em fazer-se cumprir em si mesmo a lei divina. Aí nós vamos estar livres. Estar inteiramente subordinado à lei divina
é a mais alta liberdade que o espírito pode alcançar. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porque só Ele tem para dar em abundância. A gente costuma, quando fala do Cristo de Jesus, remeter o pensamento para o Cristo homem. Não, é o Cristo pensamento, ideia, modelo de vida. Em vista disso, conclui o benfeitor. Então, em razão disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, então, se alguém está devendo algum bem que você já propôs a fazer, a realizar na vida de alguém, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina. Passa adiante, segue adiante, não fiquemos enrolados em picuinhas, em sentimentos ou comportamentos, do que a nossa irmã Júlia relatou a respeito da pessoa que, sem compreender, a gente fica encucado com isso aí. Não nos enrolemos aí, também somos devedores do Cristo. Oremos para quem ainda exala esse sentimento, porque nós também, em outras circunstâncias, em outros momentos, derramamos também aquilo que nós temos de sobra dentro de nós, ainda animalizados, né? Porque quando eu faço isso, eu estou acolhendo aquele sentimento, porque eu revolto com o que o outro pensou, com o que o outro falou. E quando eu oro em prol e para a melhoria do sentimento do meu irmão que expeliu esse tipo de sentimento, eu sou beneficiado, como a Irani disse, com todos os recursos que o nosso organismo já possui. Imagina a nossa alma, o nosso perispírito. Foquemos no bem, no amor, no exercício do bem e sigamos adiante. É a grande recomendação do Evangelho nessa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos orar? Vamos fazer um exercício? Irani, você faz a oração para nós? Você tem a voz forte. Vamos acompanhar a oração e o pensamento da nossa irmã Irani.